Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Ender Vieira, instrutor de quinto estágio do Kung Fu Shaolin do Norte. Dando continuidade à série de vídeos que a gente está fazendo sobre o Kung Fu Shaolin do Norte, eu vou dar continuidade à história do Kung Fu Shaolin do Norte. Então vamos fazer um pequeno resumo do primeiro vídeo que a gente vou gravar em etapas do vídeo, dando um pequeno resumo. O Kung Fu Shaolin do Norte foi inventado no norte da China, no templo Shaolin. Lá era um local onde os monges iam para lá para poder fazer meditação, onde tinha os filhos bastardos ou filhos rejeitados. O pessoal mandava lá para o templo, o pessoal ficava lá e foi designado, ou história, com várias versões históricas, a gente pode falar que o principal foi o Bodhidharma, que foi para lá e desenvolveu, segundo algumas versões históricas, uma série de exercícios para desenvolvimento de meditação. Então o Bodhidharma foi lá e criou formas de exercícios, e os monges foram desenvolvendo. E algumas outras versões históricas falam que ele até mesmo foi o fundador do Kung Fu Shaolin, que acabou desenvolvendo técnicas onde os monges desenvolveram esse Kung Fu. Se vocês verem o outro vídeo que eu falei, você pode ver que vai ver algumas pequenas nuances, são várias versões que a gente tem. Mas, resumindo, o templo foi lá e o templo foi crescendo e foi ficando famoso. Os monges foram tornando lendas que acabavam que o pessoal sempre desafiava o monge vencia o seu oponente, ou a pessoa para lançar um estilo desafiava o monge lá e vencia o monge, porque como o monge era o ápice da arte marcial, todo mundo quando ia desafiar o monge dava um show, tanto de sabedoria ou de comportamento marcial. Sempre as atitudes eram melhores, os monges sempre sabiam lutar. E o templo ficou no seu auge, sua fama ficou tão grande que algumas versões históricas falam que na queda, o medo do imperador, com o pregamento do budismo, que o Kung Fu Shaolin trazia com ele a versão do budismo. A gente tem outros Kung Fu que traziam o confucionismo, outras coisas, mas o foco do budismo trazia aquela pregação de simplicidade, de vida, de doação. E para o imperador não era vantagem das pessoas, não ficava bonito para o imperador ele ser um deus, e como é que um deus vai se rebaixar a vida de simplicidade, de desapegação dos bens materiais. Então meio que pegava mal, e o imperador mandou destruir o templo, com medo dessa filosofia propagasse pela China. Então foi lá e destruíram o templo Shaolin. Só que dizem que quando chegaram lá, o pessoal foram tentar invadir o templo, como os monges eram bem hábeis na luta, eles não conseguiram entrar no templo e destruir. Os monges ofereceram resistência. Então cercaram o templo durante alguns dias, e eles não conseguiam. Então eles pegaram e envenenaram a água do templo. Os monges não sabiam, e foram beber na água do poço lá e morreram envenenados. Mas só que dizem que tinha alguns mestres e alguns discípulos que estavam em retirada nas montanhas, porque os monges saíam, iam para as montanhas fazer meditação, entrar em contato com a natureza, procurando uma iluminação. Muita gente fala que versões que eles iam para lá para observar os animais, para desenvolver técnicas. Isso não é verdade. Bem, pelo menos segundo os vídeos que a gente está fazendo sobre você vê que um comportamento do animal não quer dizer que você vá ver aquilo e replicar aquilo em combate. Não. Quando a pessoa vai desenvolvendo o seu combate, o seu estilo próprio de lutar,
se você fazer um comparão, parece tal animal, parece aquilo, né? Então eu acredito muito mais nesse tipo de versão. Mas, falando, eles estavam nesse retiro, né? E quando eles voltaram ao templo, encontraram o templo totalmente destruído, né? Então os mestres pegaram, viram, eram 5 mestres, né? E cada mestre sempre andava com 3 discípulos, né? Então, na hora que eles voltaram, viram a destruição, os mestres pegaram e resolveram fugir, se espalharam pela China. Então, cada mestre para um local, cada mestre pegou 3 discípulos e foram fugindo. Então, cada local que os mestres passavam, ficava lá um período, né, numa aldeia, e sempre os monges chegavam, eles ensinavam a religião, né? Acaba que ensinava também como eles praticavam arte marcial, acabava que ensinava um pouco os aldeões dessas cidadezinhas, né? Então o que acontece? Muito que eles falam que o Kung Fu é o pai da arte marcial, por causa disso, porque como esses mestres foram nos locais e iam ensinando, as pessoas acabavam que aprendiam um pouquinho, né? Só que como ele não podia ficar muito tempo, né, acabava de sair, as pessoas ficavam, porque prendiam um pedacinho do Kung Fu, né? Então a gente pode ver que muitas artes marciais advêm desse pequeno aprendizagem, né, que teve nessas aldeias, né, que foram tornando em outras artes marciais, né, com outros nomes, mas com base no Kung Fu Shaolin. Mas a gente sabe que tem muitas artes marciais bem mais antigas do que o Kung Fu, né? A gente pode ver até o mesmo Jiu-Jitsu, que é uma luta indiana, né, que também veio trazido por outros monges, acaba que teve outro cunho, outra pregação, né, mas é uma arte muito mais antiga do que o Kung Fu e outras, né. Então, os monges vieram, né, trazendo esse conhecimento e difundiu o Kung Fu. Então, o Kung Fu, quando a gente fala de o Kung Fu Shaolin original, ele não existe mais. O que a gente tem são fragmentos desse Kung Fu, né? Mesmo que depois que a China veio, tentou recuperar isso, né? Depois da destruição, né? O tempo que a China ficou fechada, né? Depois que ela viu, né, que a verdade, o Kung Fu que nós temos hoje é um Kung Fu mais comercial, né? Porque depois que o Bruce Lee fez os filmes, né, que trouxe essa ideia de Kung Fu, essa beleza marcial, que a China viu que é uma coisa assim, nós temos o ouro, né? Nós temos o Kung Fu, nós temos os templos, né? Eles pegaram e reventaram o Kung Fu, né? Pegaram algumas pessoas, né, de famílias que tinham Kung Fu e recriaram esse Kung Fu, né? Então chamando de Kung Fu moderno e outros. A gente tem um Kung Fu moderno e temos um Kung Fu tradicional, mas conforme a gente for vendo nos vídeos que quem está acompanhando, né, é que a gente sempre fala Kung Fu é Kung Fu, não existe Kung Fu moderno e Kung Fu tradicional. Kung Fu é Kung Fu, né? O Wushu, a forma de lutar, porque o que você treina, você tem que lutar, né? Então o que a gente tem são séries de fragmentos, né? Então até mesmo quando a gente ensina na academia, quando a gente está falando, o jeito que eu estou falando com vocês, né, ó, gente, Kung Fu tem essa origem, né? Eu não posso bater no peito e falar que o meu Kung Fu é puro, diretamente do templo, né? Eu tenho uma série de pessoas que veio trazendo esse ensinamento. É um Kung Fu que é fugido, que é clandestino, que foi o que sobrou do templo. Se dependesse do imperador, né, ou segundo as outras versões históricas da revolta que teve, que acabou que destruiu o templo, né, que matou todos os monges, que pôs fogo no templo, né, destruiu todas as anotações. A única coisa que ficou foi essa coisa popular, esse conto popular. A gente tem uma pessoa que aprendeu um pedaço com esses monges, né, e que traz essa história. Olha, gente, a história é assim, que o meu pai, que o meu mestre contou dessa forma. E ensinou a gente a lutar dessa forma. Nós temos os nossos jetsus, nós temos as nossas técnicas de chute,
né? Isso e com essas orientações a gente junta isso tudo e tem uma forma de lutar, né? Porque os monges, como eu disse, tem várias versões de pessoas que contaram para poder vencer um monge ou para poder lançar um estilo, vencer um monge. Então a gente mostra dessa forma como o monge, se o monge já chegou no auge lá, naquele tempo, ele falou assim, olha, sigo, como o meu mestre me contou, temos 5 estilos: cobra, dragão, gafanhoto, leopardo e tigre. Esses são as técnicas, e o resto são as outras técnicas que vieram, ou são semelhanças ou são cópias. Então tanto faz, vamos manter essas aqui, né? E dentro dessas técnicas você vai desenvolver o seu estilo próprio, né? Então os monges sempre tratando de forma simples, né? Então esse aqui é um pequeno resumo da versão histórica, né? Que de todo que a gente sempre conta, quando um aluno sempre pergunta, a gente sempre tenta manter essa coerência. Ó, a história é assim, mas o Kung Fu, essa nova versão, ou é uma versão contada por uma família, né? Que aqui no Brasil a gente tem o Kung Fu oficial aqui, né? Das escolas que contam uma versão histórica que o mestre deles trouxe, né? Que era parentes, que acabou que fundou e que foi incorporado, mas adapta ao Kung Fu moderno da China, né? Então a gente vê que começa a ter algumas coisas, se a gente prestar atenção na história, como aconteceu a destruição do templo, como as pessoas pode alegar que é um Kung Fu puro lá do templo, né? Então a gente tem que sempre tomar esse tipo de cuidado. Então espero que vocês tenham gostado, né, desse pequeno ponto, e até o próximo vídeo, pessoal.